Clarinha. Moreno, Queimada de sol. mulato, Moreno claro. Moreninha. Queimada de Quase sol. branca. Marrom, Pretinho. bombom, Sarará. Neguinha. Mestiça. Cabocla. Morena. cor de Negrota. Café com Negrinho. leite. Quase Morena branco. clara. Bronzeada. Escurinha. Parda. meio preto. Morena Cor de jambo, Escurinha. meio preto. Refletir e definir sobre as nossas identidades hoje, enquanto jovens, vem se tornando um processo natural para a maioria de nós. Isso porque, com acesso à internet e a diferentes possibilidades de comunicação, a gente está tendo acesso a experiências diferentes dos nossos amigos e da nossa própria família. E hoje em dia, como a gente tem acesso a uma pluralidade infinita de eus, de nós, definir o que nós somos enquanto comunidade e individualmente se tornou algo cada vez mais complexo. Então, a primeira coisa que eu queria que você começasse a fazer é se escrevendo as suas características físicas. Caraca. Tipo, eu tenho a pele negra. Eu considero meu nariz um pouco largo. Eu tenho olho puxado, olho pequeno, consideravelmente pequeno. Boca também não é tão grossa. Meu cabelo é crespo. Eu tenho quadril largo. É isso, quer mais? Quer falar mais alguma coisa? Bom, eu tenho uma estatura média, olhos puxados, os olhos aqui, que muita gente, principalmente minha família, fala muito. Olhos puxados, meu nariz eu considero aceitável, que até então eu não considerava, mas hoje considero. Uma boca que quando eu sorrio fica bem mais evidente. Abre bem, um sorriso bem. É um rosto, eu diria, redondo, que ainda é uma coisa que eu estou aprendendo a aceitar. É meu corpo, que é grande questão, mas hoje já estou bem mais tranquila com ele. Ai, que difícil. Ai, minhas características físicas eu descrevo como os meus olhos, eu acho que são pretos como jabuticaba, porque eles são bem pretinhos, isso é uma coisa que eu gosto. Uma boca bem carnuda, grandona, um sorriso brilhante, pode-se dizer. Meu cabelo crespo, curtinho, minha carapinha bem curtinha. Um tom de pele assim, não vou falar preta, mas um preta que eu me encanto, coloridas, porque cada lugar bate mais sol, outro menos, outro mais, então um colorismo em mim aqui. E isso, acho que essas são as minhas principais. Minha mãe ainda brincava falando de coisas de escravidão, por exemplo. Falava assim, não, porque olha a Ariane, se fosse na época da escravidão, ela ia estar lá com o senhor. A gente de canela fina, que ela falava, ela e minha prima, ia estar trabalhando na roça. Então era eu, minha mãe, a minha prima, a mãe da minha prima e a minha irmã. E a minha irmã ficava no último, né, mais branca, a mais branca de nós todas. E entre elas eu ficava meio que no penúltimo, assim, penúltimo, e a mãe dessa minha prima ficava mais em última, de mais escura. Então, olha lá, agora tem que clarear a família, tem que continuar clareando a família. A fulana tem o cabelo um pouquinho mais, a raiz dela já é um pouco mais baixa. Porque aí minha mãe falava, não, porque eu tenho um nariz mais fino, eu tenho um traço mais branco. Aí a gente fica ouvindo essas coisas, aí você olha e fala, caramba, tá, eu tenho coxa, eu tenho um nariz, meu nariz não é largo, mas já é um pouco maior que o da minha mãe. E eu sou, não sei, gorda, né, porque eu me via gorda. Minha prima não é, sabe? A mãe dela não era assim, tinha corpo e tal, mas... E minha mãe, magra. Minha mãe super magra. E eu ficava ali, caramba, tá, tem aqui, tem a minha irmã, que até então também não tinha entendimento. Ficava, e aí? E agora? E eu? Eu sou o quê? Eu sou negra? Ah, não, eu sou mulata, eu sou morena, eu não sou... Aí ficava nessa discussão, né? Eu, internamente... Mas a gente quando se juntava para falar. Um dia que teve uma palestra na faculdade que foi sobre onde estão os negros no teatro
E tinha um coletivo negro, tinha várias pessoas negras. E aí, em determinado momento, ela questionou. Ela falou, olha essa faculdade, quantos negros tem aqui? Ó, tem 1, 2, e ela passou por mim e ela não me apontou. Ela apontou as minhas 2 amigas. E eu estava no meio delas e ela não me apontou. Aquilo me feriu de um jeito, eu falei, ué, elas me falaram que eu sou negra, mas as pessoas já não me veem mais como negra. Então, quer dizer, eu não entendo isso. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. De lá para cá, pouco mais de um século se passou, apenas 130 anos para a gente ser mais exato. As peculiaridades desse sistema escravocrata definiram e definem até hoje como as questões raciais se estabelecem aqui. Elas foram definidas, por exemplo, pela forma como alguns intelectuais brasileiros absorveram teorias raciais europeias eugenistas que hierarquizavam e excluíam pessoas de acordo com a sua genética. Ou também pelo significado negativo que foi atribuído ao ser negro no Brasil e a possibilidade de superação dessa negritude, dadas teorias de embranquecimento e uma miscigenação forçada. Eu acho que todos os dilemas, os conflitos, as questões relacionadas à identificação racial no Brasil, elas têm uma história. É uma história que se liga, como a gente diz, é um passado presente, né? Então, de fato, tem a ver com a história da escravidão, com a história do pós-abolição também e até com o pós-abolição no tempo presente, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje por uma série de razões. Pensar a questão racial aqui tem a ver também com tentar entender como que as identidades foram construídas ao longo da história. A construção do que a gente chama de raça brasileira, dessa falácia, dessa grande mentira da raça brasileira, ela destruiu a conexão do negro com a sua ancestralidade. Ela destruiu a conexão do índio com a sua ancestralidade. E ela, até o próprio Florestan Fernandes, que é um dos psicólogos sociais que também foi foi o primeiro cara a desmistificar essa ideia que o Freire construiu de miscigenação proveitosa para o país. Ele vem falar que a ideia de democracia racial ou de raça brasileira, ela só tem um propósito, que é manter os negros na borda da sociedade. Então, porque enquanto as pessoas acreditam que somos todos iguais, no final das contas a gente está colocando um véu e está tampando os olhos para as dores de quem efetivamente está sofrendo. As pessoas no Brasil gostam muito de falar, os brancos em especial, falam que aqui a gente não teve segregação como o apartheid, como nos Estados Unidos, a gente não teve nada tão ruidoso como nos Estados Unidos, como na África do Sul, mas a gente teve sim trabalhos políticos com o mesmo intuito que estava acontecendo em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, você tem um elemento que se coloca muito cedo na formação do Brasil, que é a miscigenação. Desde o começo, né, desde quando chegam as primeiras pessoas africanas escravizadas aqui, em 1530, essas relações de afeto em condições desiguais vão acontecendo, e essa já é uma maneira de construir identidades raciais. Eu estou lembrando aqui que o primeiro grande censo que tem na história do Brasil é em 1872. Em 1872, já 58% da população brasileira era considerada preta e parda. Essas políticas de miscigenação, de embranquecimento da população, elas são o ponto focal da questão do colorismo, né? Porque aí o branco começa a incentivar essa miscigenação e aí ele começa a ficar satisfeito com o resultado dela, mas não tão satisfeito, porque embora você tenha diluído a negritude, né, na representação de uma pessoa negra de pele clara, você não eliminou aquela negritude. Então, em algum momento, eles vão lembrar que estão lidando com uma pessoa negra. Como é que você faz com 58% de uma população preta e parda, ou seja, com origens diretamente relacionadas à história da escravidão africana, como é que você faz para construir uma narrativa do Brasil como um país da ordem, do progresso, que são os lemas da bandeira? Como é que você faz para construir uma narrativa de civilização se a maioria da população brasileira é composta por grupos que historicamente são considerados bárbaros e selvagens? Eu tenho um trabalho de uma historiadora que é bem conhecido, o trabalho da Lilia Schwartz, que ela chama o Espetáculo das Raças, que ela vai falar de como que no Brasil se criou uma ideia do original
de cópias, né? E esse original de cópias tem a ver com isso, com como que, se para todo o restante do mundo a mestiçagem era vista como sinônimo de atraso, de inferioridade, de barbárie, aqui isso foi ressignificado como um traço positivo da cultura brasileira. Então você vai ter um investimento mesmo, né, nessa positivação, numa narrativa, num elogio à mestiçagem. Né? E isso vai explicar, por exemplo, por que a figura do mulato, de formas diferentes, para o homem mulato e para a mulher mulata, eram reverenciados em alguma medida como símbolos de um Brasil que deu certo, né? Um Brasil da mestiçagem. Agora, essa mulatice ela foi muito apropriada também porque poderia ter sido construída como uma mulatice ligada a um elogio à negritude, mas não, uma mulatice como uma válvula de escape, de aproximação da brancura, né? Então, você tem aquele quadro que é bem famoso do Modesto Brocos, que é a Redenção de Cã, que são duas mulheres, é uma família, né? A mãe, a filha, a mãe é bem retinta, tá com um lenço na cabeça, a filha já é bem mais clara, o marido da filha é um homem branco e a criança é branca, do olho azul, e a avó retinta está com as mãos para o céu, louvando o embranquecimento. E quando você constrói uma sociedade, né, quando você constrói uma estrutura arquetípica na psique, no imaginário coletivo, isso demora anos ou séculos para ser constituído. Um arquétipo, segundo Jung, ele vai demorar séculos para ser constituído na mente de um povo e mais séculos para ser destruído. Uma nova mitologia que deve ser massificada, né, o autor daquele livro Sapiens vem falar muito de como contrariar uma narrativa que existe na sociedade ao longo de séculos. Você precisa de uma nova narrativa tão massiva, tão poderosa e que também vai demorar alguns anos e talvez alguns séculos para acabar ou suprimir aquela narrativa que existia. Cria-se aí uma ideia que até hoje é atualizada de que o Brasil é o paraíso das três raças, que aqui diferentes povos vivem em harmonia, ou seja, o grande mito da democracia racial. E essas discussões não ficaram só no campo das ideias. O governo brasileiro, com o fim do tráfico negreiro, incentivou muito a imigração europeia com o objetivo de aumentar a população branca no Brasil. No Rio de Janeiro, assim, é muito, por exemplo, a situação da praia, né? Tem muita gente que é de outros estados ou de outros países, fala, ai, nossa, o Rio é super democracia racial, porque você vai na praia, tá todo mundo lá, e, enfim, tá todo mundo interagindo, mas é aquilo, né, é como você lê a situação, né, porque de fato na praia tá todo mundo interagindo, mas assim, é o senhor preto de pele retinta que tá carregando 40 litros de mate e biscoito Globo pra gente postar foto no Instagram com um copo de mate com biscoito Globo, né? A gente até hoje paga um preço muito alto por esse ideário da democracia racial. Não só pelo lugar que uma miscigenação ligada à valorização da brancura ocupa, mas porque esse ideário da democracia racial é uma narrativa que recusa o conflito. Você se afirmar como negro, muitas vezes pra gente é apenas uma afirmação, mas para muitas pessoas isso é ativar um conflito. Por que você está querendo criar problemas? No Brasil todos nós somos miscigenados, todos nós somos misturados. Por que você está falando que você é negra? Aqui não tem isso. Do mesmo modo, hoje a gente pode pensar que tem esse problema também quando cada vez mais as pessoas brancas têm sido convocadas e confrontadas a se assumirem como brancas. Isso tem sido visto como um grande absurdo, muitas vezes. Mas por que está
tem que falar disso. Eu acho que a gente passou muito tempo tentando provar que o racismo existia. Essa era a bandeira dos movimentos negros, né, que vieram antes dessa geração, que falam, que estão sempre na internet pautando muito essas discussões. Hoje a gente consegue fazer com que as pessoas entendam que o racismo existe. A gente não precisa provar o tempo todo que existe racismo. O governo já reconhece, porque a gente tinha uma situação que nem o governo reconhecia na década de 90, que existia racismo no Brasil. Eu acho que a partir do momento que a gente já ultrapassou isso, a gente precisa debater um pouquinho, daquele passo além. Ok, já entendemos que existe racismo, já entendemos que existem negros e brancos. Quem são esses negros? Quem são esses brancos? O racismo no Brasil, ele é de marca, né? E isso tem muito a ver com essas técnicas coloristas que foram sendo promovidas institucionalmente, né? Você pega nos Estados Unidos, você tem sangue de negro, então você é negro. No Brasil, muita gente tem sangue de negro, né? A gente pode dizer que a população brasileira, na sua totalidade, é miscigenada. Agora, quando você enxerga a negritude de uma pessoa, aí essa pessoa vai ter problemas com isso. O Brasil precisa discutir muito a questão racial para conseguir identificar as suas características próprias. Eu tenho estudado muito sobre colonialidade, porque eu entendo que o nosso fortalecimento enquanto negritude, enquanto nação em geral, mas negritude especificamente, ele passa também pelo entendimento que a gente tem que ter do lugar geográfico onde a gente ocupa. O negro em São Paulo, ele não é o mesmo negro na região sul do país e também nem no norte, nem no nordeste. Essa compreensão sobre raça muda de região para região no país. Então, o que é ser brasileira? Como que se construiu a identidade do povo brasileiro? A gente está sempre muito sintonizado com o que é de fora, né? E se enxergando no que é de fora, mas a gente precisa focar nós aqui. O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Qual foi a nossa história? O que resultou da nossa história? Né? E aí, a partir do momento que a gente começar a pegar esse mote de reflexão, a gente consegue também resolver algumas coisas. E quando eu falo de discutir isso, é até discutir no âmbito governamental. Por exemplo, como o IBGE nomeia e faz os seus censos, né? Será que ainda vale a pena a gente nomear e dividir entre pretos e pardos? Porque a população, isso não está muito claro para as pessoas, que pretos e pardos são negros, né? Será que... Como que a gente vai fazer com que as pessoas entendam isso, né? Então, tem todo um caminho aí para ser entendido esse processo de colorismo e como ele afeta as pessoas. Quem é negro e quem não é no Brasil? O que define a sua negritude? O que é ser pardo? O que é ser mestiço? O que a cor da sua pele diz ou não sobre a sua identidade? Dá para se descobrir negro? Dá para não saber que era negro? E o colorismo e a pigmentocracia? Me parece muito importante a gente reivindicar cores distintas para a negritude. A gente não é uma coisa só. E ao não ser uma coisa só, ao termos várias cores, a nossa experiência de ser negro é necessariamente distinta. E ainda hoje eu me questiono em questão de que padrão, vamos dizer assim, o que eu devo seguir, o que eu devo fazer? Eu tenho que ser como? Eu tenho que ser, agora que eu conheço mais essa parte da negritude e tudo mais, eu tenho que ser a negra, não, agora eu vou militar e vou usar o turbante, falar isso mesmo, ou eu vou, sei lá, fazer um outro estilo que tenha a ver comigo, que eu não tenha que ser necessariamente vista dessa forma. E aí ainda é outro conflito. Eu sempre tive uma questão que as pessoas acham que as pessoas esperam de mim uma mulher muito agressiva, muito briguenta, muito raivosa e que vai fazer barraco sobre qualquer coisa, justamente porque eu sempre tive opinião e sempre argumentei sobre as coisas que eu acredito. Sendo que, na verdade, eu sempre sentia que essa não era a visão real sobre mim. Eu acredito que eu sou uma pessoa fofa. E aí eu senti que eu precisava provar para as pessoas que eu era fofa, que eu não ia brigar com elas sobre qualquer coisa. Que eu vou dar minha opinião quando
eu acho que eu tenho que dar, mas isso não significa que eu também posso ser uma pessoa amável, carinhosa, fofa e etc. Porque o estilo que eu gosto não é esse estilo que as pessoas ditam que é para negros. E eu ouvi, por exemplo, eu gostei muito eu ainda gosto de rock. Durante uma parte da minha vida, principalmente na adolescência, né, eu fiquei muito assim com rock. Eu via comentários em casa. Essa música não é para você. Você não é branca. Essa música não é sua. Você tem que ouvir música para negro. Você tem que saber sambar. São 3 grandes estereótipos que você vai ter ali na construção do homem negro. Então você tem o criminoso, o violento, né, o agressivo, que é esse grande estereótipo que acontece. Você tem também o homem negro que é hipersexualizado. E você também tem no Brasil a construção do estereótipo do vagabundo. Esses 3 arquétipos ou estereótipos, eles acabam trabalhando no processo de retroalimentação da identidade do homem negro. Porque o homem negro, não conectado à sua ancestralidade, ele passa a se comportar de acordo com a realidade que ele vive, que foi construída com base no estereótipo. A sociedade passa a olhar para o homem negro como violento, e ele passa a olhar para a violência como uma das únicas formas de se expressar, de expressar a sua masculinidade. Essa é uma das outras formas que o racismo tem de ferir a psique do homem. Eu sou mulher, eu sou negra, mas isso não significa que eu sou todos esses estereótipos. Então eu consegui ir me resolvendo em relação a isso e até parar de achar que eu precisava provar algo para alguém. A gente, como mulher negra, constrói a nossa narrativa também como nós estamos na base de todas as estatísticas, e isso de fato está aí, todos os indicadores sociais. E um dia eu fui confrontada por uma mulher negra trans, falou, não, você não está na base, quem está na base sou eu. Aquilo para mim foi muito desestabilizador e foi muito importante também. Eu falei, caraca, realmente eu não sou a base, ou melhor, a base não é uma coisa só. A gente pode estar na base, que é o que a Angela Davis vai falar, que quando você mexe na base, todas as outras estruturas, todo o resto se movimenta, né? Que para mudar a estrutura você tem que mexer na base. E é isso, a base não é assim, né? Ela também pode ser dessa maneira. Eu basicamente dei o meu primeiro beijo aos 22 anos de idade. Eu sempre era excluída, na escola era vista ou como a menina inteligente que passa a resposta ou a amiguinha. Nunca era vista como a que poderia ser a namorada de alguém, não. Eu sempre me sentia muito excluída, sempre tive assim, um problema muito sério em relação a essa parte afetiva. Se eu fosse uma garota branca com o corpo que eu tenho hoje, eu acho que aí eu ia sofrer. Eu não sei, eu sinceramente acho que não sofreria sendo negra, até porque no fato, quando você é negra e você tem um corpo, não precisa nem ser gordo, mas você tem umas curvas, as pessoas te objetificam como, você tem que sambar, você tem que fazer isso, você tem que seduzir os caras, você tem que levar eles pra cama, tem que fazer isso. Isso não rolaria se eu fosse branca. Isso pra mim, não sei nem se eu vou conseguir falar direito, porque é uma coisa assim muito particular, me machuca muito, foi um processo assim horrível. Eu me sentia muito excluída, muito, porque eu via as pessoas se relacionando, tipo no ensino médio, onde todo mundo tá indo pra curtição, ficando, contando os casinhos, e eu lá assim, tipo, não tenho ninguém. Eu lembro até, assim, nas rodas de conversa com as amigas, que elas falavam, eu tô saindo com tal pessoa, tô ficando com tal. E aí perguntava de mim, eu inventava casos, não falava que nunca tinha beijado, porque para mim aquilo era como eu, no ensino médio, nunca ter beijado alguém. E provavelmente poderia ser tema de chacota, né? As pessoas iriam, como assim você nunca beijou? Ia zoar. E então eu omitia, eu falava, não, tô saindo com menina aí, mas nada demais, sabe? Mas também não falava muito, não inventava muito para não criar muitas expectativas nos outros, e era só isso. E isso, assim, até os meus 22 anos, antes de ter o meu primeiro caso, eu sofria muito, muito com isso, porque
Eu não me sentia desejada, ainda estava paralelo com esse meu questionamento da minha imagem, então eu também atrelava. Não tenho ninguém porque eu não sou bonita, porque ninguém me enxerga bonita, por isso que eu tô sozinha até hoje. Então isso era muito doloroso para mim. Na minha cabeça era uma mistura muito louca. E essa coisa de ser gostosona, quando eu entendi que eu não precisava ser gostosona, nossa, me libertei. Eu lembro de pessoas, caras que eu me relacionei, que obviamente só me queriam pra ter ali e acabou. Pra ficar, pra mostrar, olha só, que linda, que gostosa, que maravilhosa. Falavam pra mim, nossa, gostosa, nossa. E aquilo era um elogio pra mim, né? Já que eu não tinha, era zero amor próprio, meu corpo era horrível pra mim, mas tinha que ser bonito pros homens. Era mais ou menos isso que acontecia nessa mistura louca na minha mente. E as diferentes formas de construir identidade racial negra ajudam a gente a entender que o racismo não é uma coisa só. Então, de repente, eu vou ser aquela menina negra que, por ter a pele mais escura, vou ter sido dessexualizada, ou outra menina negra, né, de pele mais clara, vai ter uma experiência já desde cedo da hipersexualização. Assim, pelo que eu já vivi, pelo que eu vi com contato com essas mulheres de diferentes tonalidades de pele, eu sempre percebia que as mulheres que têm a pele mais clara nunca sofriam um racismo assim, como eu posso dizer, muito objetivo. Que nem eu na escola, quando vinham me zoar, era a macaca. Você é a macaca, era uma coisa assim mais forte. E quando era a de pele mais clara, falava, você é a mulatinha, sabe, com ofensas não tão agressivas, um pouco mais amenizadas. Não que elas não deixassem de sofrer, mas eu sempre sentia, assim, sabe, um racismo mais mesclado. Eu entendo que as pessoas de pele mais retinta sofrem muito mais, porque elas são identificadas mais rápido. E eu não sei exatamente explicar, por exemplo, onde e por quê. Eu não tenho essa resposta, mas eu sei, pela minha trajetória de pele clara já foi complicado, para as pessoas mais retintas, nem sei dizer, mas acontece, porque eu já vi. Então, eu entendo de ter empatia com aquela dor. Eu já sofri e eu sei que para você deve ser complicado, mais do que para mim, porque eu entendo a minha pele clara, enquanto negra. Então, a pessoa de pele retinta... Eu defino o colorismo da seguinte forma. É uma tecnologia do racismo. O racismo ele tem várias dinâmicas, eu falo tecnologia pegando emprestado esse termo da Patricia Hill Collins, que é uma feminista negra, norte-americana, maravilhosa, que tem estudos muito importantes. Então, ela fala de tecnologia, porque realmente são coisas muito bem engendradas e muito bem pensadas, que acabam confundindo de tal forma que às vezes fica difícil de você entender aonde isso começa e aonde termina. Quando você pensa políticas públicas, por exemplo, você tem que entender o colorismo. Então, vamos fazer aqui uma política de promoção da mulher negra no mercado de trabalho. Quem precisa ser mais beneficiado? A mulher negra de pele mais escura, porque a de pele mais clara, ela vai ter uma chance a mais. Mas também a gente não pode deixar essa mulher de fora, porque uma chance a mais não é um privilégio, é uma vantagem. Vantagem e privilégio são coisas diferentes. Quando você está ocupando um lugar de privilégio, você tem uma concentração de direitos garantidos que outros não têm. Aí você fala em vantagem, é uma portinha ali, uma frestinha que se abre. Reconhecer que o racismo atua de forma plural é uma forma também de trabalhar o nosso processo de cura, de entender que a gente não é uma coisa só. Porque durante muito tempo foi necessário que o discurso hegemônico do movimento negro acionasse uma ideia de negritude homogênea. Mas eu acho que hoje, para as novas gerações, né, o desafio é outro. É tornar hegemônica a narrativa da pluralidade. O
professor Kabengele Munanga diz que o processo de branqueamento pode ter fracassado fisicamente, uma vez que hoje a gente vive uma sociedade majoritariamente negra, um século depois. Só que ele também diz que o ideário de branqueamento ficou impregnado no inconsciente coletivo, o que dificulta a construção de qualquer identidade coletiva baseada na negritude, uma vez que a maioria da população brasileira enxerga a identidade branca como superior e busca alcançá-la. Nesse processo doido, eu com certeza quis me embranquecer. Inclusive, bom, é o cabelo mesmo, até hoje. Mas hoje eu entendo que é porque eu gosto, não é nem por pressão nem nada, porque pra mim é melhor. Mas principalmente até o cabelo, foto, que eu fazia, foto. Hoje eu tento o possível não mexer tanto, porque eu sei que lá no meu inconsciente, por causa de toda a trajetória, assim, as fotos que eu tirava eram sempre com aqueles filtros muito brancos, muito claros, de uma forma que não parecesse meu nariz, minha testa, que era coisa que eu não gostava, porque as pessoas também falavam que eu tinha um nariz grande, uma testa grande, e que eu tinha que diminuir. Então, o fato de eu usar franja também era por isso. O cabelo, acho que foi a principal coisa. Eu queria ter aquele cabelo grande, liso, escorrido, que eu achava lindo, que as pessoas tinham, que as meninas na minha escola tinham. Minha mãe, ela queria que eu desse um jeito no meu cabelo que ficasse legal, como o dos garotos. Eu alisava meu cabelo, e ficava totalmente ridículo, mas eu alisava o meu cabelo constantemente, assim. Eu passei uma infância tentando descobrir como que meu cabelo deveria ficar igual daqueles caras lá, mas nunca ficava igual daqueles caras. E eu nunca deixava esse cabelo crescer, porque todo mundo falava que tem aquela piada, que nem uma piada, é uma ofensa muito grande, que cabelo de preto ou tá preso ou tá armado. Então eu passei muito tempo ouvindo esse tipo de coisa. Assim, minha negritude estava apagada, morta, podia dizer. A questão de, nossa, eu sou negra, alguém me falar que eu era negra, eu falei, tá, eu sei que eu sou, mas e daí? Não me influencia em nada. Uma vez eu lembro que eu vi um comentário que ficou na minha cabeça, que falou assim, você não gosta de ser negra? Por que você fica clareando foto? Você parece que não gosta de você. Você parece que você não gosta de ser negra. Só que aí aquilo também me despertou, de uma certa forma. Porque eu olhei e falei, caramba, não é isso. Eu sei que eu sou negra. Mas espera, como que eu sei que eu sou negra? Eu nunca tive essa resposta, eu nunca tive nada que me fizesse ver que eu era negra. Que eu falasse, não, eu tenho noção do meu corpo, eu tenho noção da minha cor, eu tenho noção do que eu sou. Por muito tempo eu falava que eu era negra, mas culturalmente eu era branca. Justamente porque eu fazia essa relação porque, sei lá, eu estudava clarinete, eu gostava de música clássica, eu não gostava de samba, de pagode. Então eu sempre me colocava dessa forma e eu percebia que isso era até numa tentativa de eu sentir que eu era superior às outras pessoas negras, porque eu, sei lá, gostava de literatura X, como se pessoas negras não pudessem gostar de literatura. Vinha muito dos estereótipos que isso eram passados para mim. Eu sinto que eu busquei essas referências brancas um pouco por influência dos meus pais, até porque o meu pai é branco, a minha mãe é negra. Eu senti que com o tempo eu fui criando o imaginário do que é cultura, do que é bom, sendo branco, porque era isso que eu tinha acesso e meio que uma coisa vai levando a outra. Mas eu ainda questionava, por que eu nasci com a pele igual da minha mãe? Por que eu não nasci branca igual o meu pai? Ou por que eu não nasci com o cabelo liso? Eu também tinha esse processo que eu me comparava com meu irmão, que era mais claro. Quando acabava a janta, meu pai sempre ia fumar. E daí ele foi fumar, ele fumou e jogou a bituca de cigarro. Só que meu pai sempre jogava no canto, assim, da área de casa. E ele não pisava, assim, para terminar de apagar, nem jogava a bituca fora. E minha mãe percebeu que eu fui logo atrás que ele acabou de fumar. E daí, quando ela foi, que ela chegou, eu estava com a bituca ainda encostar no braço. E daí minha mãe ficou desesperada, assim, ela me pegou, me chacoalhou e falou, filha, o que você está fazendo? E daí eu tentando responder para minha mãe, não mãe, é que lembra quando eu caí e eu ralei o joelho? Quando eu tirei a casquinha eu vi que eu ficava branca, então eu queria ser branca que nem você, meu pai e minha irmãzinha.
Daí a minha mãe viu que a minha cor era uma questão para mim, que eu, né, até pela idade, não sabia externalizar aquilo. Então, foi a maneira que eu encontrei de me parecer com eles. Em que momento uma criança de 3 anos entende que ela caiu, ela ralou o joelho, foi saindo a casquinha, ela foi ficando branca. Então, opa, achei. Então, eu preciso me machucar. Em que momento eu entendi que aquele cigarro poderia causar as marcas que eu precisava para me embranquecer? Eu também não me lembro. Eu acho que o momento de quebrada dessa busca por uma cultura branca foi quando eu entendi que isso tudo que eu fazia, na verdade, era só uma forma de negar quem eu sou, de negar minhas origens, minhas raízes. Quando eu consegui entender que isso era um processo racista, aí eu fui buscar essas outras referências e entender por que eu tinha tantas referências brancas e colocava o branco como superior na minha vida, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso. Que hoje eu gostaria de me encontrar com 3 anos e falar, cara, para, tipo, ao mesmo tempo, se eu não tivesse passado por tudo isso, talvez eu não tivesse acessado a minha condição de negritude hoje, enquanto mulher negra, enquanto uma mulher negra que ocupa certos espaços. Na minha família não era muito abordado assim diretamente ou objetivamente sobre o tema de racismo ou sobre qualquer tema assim vinculado. Era sempre de algo subjetivo, que nem, vamos supor, acontecia alguma coisa e falava, porque a gente é negro, mas nunca se discutia sobre a questão. E isso foi uma coisa assim que eu basicamente sozinha fui buscar, sobre entender mais o que era o racismo, entender quais eram as dificuldades. Minha mãe até conversava comigo coisas assim, ó, isso aconteceu porque você é mais negra, porque mais negra não, porque você é negra, né? Porque seu cabelo é crespo, você não pode ser igual àquela menina que nem quando eu era pequena, meu sonho era ter o cabelo cacheadinho, que nem de noivinha que tinha aqueles cachinhos bem definidos, era meu sonho. Ela falava, não, você não pode ter porque seu cabelo não é assim, seu cabelo é crespo. E é isso, se aceite, não tem o que fazer, não vai ficar igual dela, você é diferente. A família negra, ela tem um papel muito importante na formação da identidade de sujeitos negros, no entendimento de sujeitos negros, na leitura de como o mundo se apresenta quando você é uma pessoa negra. Então, é fundamental que a gente fale nesses assuntos. Fora da minha bolha, né, e até dentro da minha bolha, muitas vezes, eu vejo pessoas negras que não falam com os filhos sobre questões raciais. Né? Então, você está criando um adulto que também não vai falar sobre, não dá para a gente ficar disfarçando. Então, a minha preocupação sempre foi mostrar para os meus filhos a realidade que eles iam enfrentar fora de casa. Né? Porque dentro de casa é tudo legal, o pai valorizava, eu valorizava, a gente falava de negritude com orgulho, com felicidade, mas e fora? Né? Quando chegasse o momento de ter choques com 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 a discriminação, isso ia ser muito mais traumático. Né? Então, para eles foi muito mais tranquilo. O melhor é você conversar com as crianças negras, com os adolescentes negros, fazer com que eles se sintam à vontade para desabafar, despejar as percepções que eles vão acumulando com o contato fora da família, né? E porque aí isso dá um entendimento maior de como você também pode ajudá-lo a superar certas coisas. Então vira meio que uma ajuda conjunta, né? A família é uma instituição importante. Minha visão, desde criança, de mim mesma, sempre foi igual. Eu não tinha noção nenhuma de quem eu era. Nenhuma.
E aí uma coisa que meu pai me abriu muitos olhos até hoje, eu nunca esqueci, foi um dia que ele parou para conversar comigo sobre a questão dos negros no Brasil, escravidão, e conversou comigo sobre. E que eu era muito nova, eu devia ter uns 5, 6 anos, por aí. E ele veio conversar, sabia que você é negra? Ele teve que falar isso para mim, e olhar hoje é muito louco de imaginar, porque aparentemente tá em mim, eu sou negra, só que eu não tinha essa vivência. Então, da parte da minha mãe, ninguém nunca me falou. Meu pai foi a pessoa que chegou em mim e falou, porque acredito eu que ele via que eu vivia como se eu não soubesse quem eu era. Então, meu pai foi responsável, ele, minha avó, onde ele me juntou na casa da minha avó e começou a falar sobre isso. Então ele falou, me explicou algumas coisas por cima, né, porque eu era muito nova para entender. Eu fiquei, caramba, sério? Meu Deus, eu sabia, que doido, como assim? Só que até então não teve impacto, mas até então não foi uma coisa que eu levei para minha vida. Eu me preocupei muito com o fortalecimento emocional dos meus filhos, né? Eu lembro que uma vez minha filha chegou da escola chorando porque estavam rindo do cabelo dela. Estavam tirando papelzinho no cabelo dela, ela queria raspar a cabeça, ela sempre teve muito gosto pelo cabelo dela. Mas aí, nesse momento especificamente, que ela não era mais uma criança, ela queria raspar a cabeça, que para ela alisar não era uma possibilidade, mas ela queria se livrar daquilo que estava fazendo com que os colegas de classe a hostilizassem. Então, a gente teve que conversar, uma longa conversa, né, de retomar o que a gente tinha ensinado na infância. Ou seja, esse trabalho familiar é um trabalho contínuo, né, porque por mais que você ensine o seu filho a gostar de si, sempre vai ter um momento onde o racismo vai chocar, a violência racista vai impactar demais. E aí, nesse momento, você esquece um pouco tudo que você aprendeu. Então, os sujeitos negros são naturalmente fragilizados pelo racismo, tanto quando eles sabem, né, têm uma consciência racial já mais amadurecida, e mesmo quando eles não sabem ou que eles negam que o racismo existe. E a minha preocupação hoje são as crianças, porque eu tive uma infância complicada. Ninguém me ensinou a me defender do racismo, nem de mim mesma, porque muitas vezes o racismo não estava externo, era de dentro para fora. Era eu me olhar no espelho e não aceitar aquela imagem para mim. Mas entendo que essa construção veio de fora. Então eu precisava combater isso. Então eu criei uma cena para poder contar a minha história de outra maneira, adaptada ao teatro, para me apresentar em escolas públicas, né? Porque eu perguntei para minha mãe, como é que é essa questão com as crianças, né? Minha mãe é professora de educação infantil. Como é que é na sua escola? As professoras falam disso porque tem uma lei né, que os professores precisam trabalhar a questão étnico-racial, trazer representatividade para as crianças. Isso acontece? A minha mãe falou, eu não sei, eu não vejo ninguém falando isso. E aí eu comecei a pesquisar com algumas amigas também que eu tenho, que são professoras da área da educação infantil, e elas falam, não, na minha escola não tem, não. Escola de periferia, né? Não tem isso. Ah, não, se bem que uma vez o menininho falou pro outro, eu não vou brincar com você porque você é preto. Mas foi só isso. Eu falei, foi só isso? Você sabe o que essa fala causou nesse menininho negro? Ouvir que uma pessoa não vai brincar com ele porque ele é preto? Certas coisas eu fui entendendo, e aí a minha preocupação hoje é falar com a área da educação, é falar com os adultos, que a fala deles tem total influência. A minha mãe não sabia que com 3 anos eu já estava entendendo que eu era negra num espaço e que eu estava me ferindo por isso, pela fala deles, não minha. Todas as violências raciais que a gente sofre fora, às vezes dentro da família, é reforçado, porque falta autoestima, né, naquelas pessoas negras ali dentro do próprio lar. Então é muito fácil você ver dentro de casa, seu macaco, seu neguinho isso, seu cabelo duro. Eu sempre fiz questão de não deixar, porque quando eu era criança isso existia dentro da minha casa. Agora, com a minha família, eu já cortei isso desde o começo. Eu não quero que fique falando assim, mas a gente é negro, não tem problema. Tem problema. O negro brasileiro desvaloriza o outro negro porque se desvaloriza.
parte da minha vida e tal. E eu lembro quando surgiu o canal musical, que tinha os videoclipes e tal. Foram as primeiras vezes que eu comecei a ver pessoas negras sendo representadas de uma maneira positiva. Então eu via muito, por exemplo, as meninas do Salt and Peppa, Queen Latifah, as rappers norte-americanas, lindas, com os cabelos maravilhosos, maquiagens incríveis. E para mim foi uma revolução ter contato com essa estética, com essa imagem delas. E elas também se colocando de uma maneira muito autoconfiante, muito, olha como eu sou linda e maravilhosa, sendo mulher negra, né? Isso é uma coisa muito positiva nos negros norte-americanos. Acho que os processos de emancipação que eles foram sofrendo ao longo da história deles ajudaram com que eles construíssem uma imagem mais positiva a respeito de si mesmo. Para mim, um exemplo de mulher que eu queria me transformar era a Janis Joplin. De repente, eu tenho a Spinderella, que era uma DJ, uma MC e outro tipo de informação cultural, né, que distanciava um pouco do universo rock and roll e que me despertava mais atenção porque era mais parecido comigo. Não que eu tenha deixado de gostar ou deixado de achar que uma Janis Joplin era uma mulher espetacular, mas aí eu achava muito mais fácil ficar parecida com o Salt and Peppa do que com Janis Joplin. Eu acho que as redes sociais, a internet, ela foi muito importante, principalmente para esse meu processo de conhecimento, de buscar informação, porque foi onde eu encontrei basicamente tudo ali o que eu precisava. Mas uma coisa que eu sempre sentia dificuldade era achar algo que realmente eu me identificasse. Na hora de alguém que me representasse, que nem na mídia eu via aquelas mulheres negras, né, que começou a ter muitas em propagandas, nas redes sociais e youtubers. Eu via, achava lindíssimas, incríveis, mas só que eu não conseguia me identificar, porque não era uma de cabelo crespo igual o meu, então eu falava, tá, ela é linda, mas só que ela é linda dentro de um padrão determinado aceito. Não é um padrão igual ao meu. Eu ia buscar por referências que, sabe, fossem negras, mais de pele mais retinta, eu não encontrava. Então, acho que ao mesmo tempo que ela ajuda a gente ter acesso à informação, ela também acaba um pouco, dependendo da sua autoestima, às vezes te jogando lá embaixo. Porque você vê, tipo, não tem ninguém parecido comigo, é só aquela de cabelo cacheado, que nem no meu caso, meu cabelo não é cacheado igual, tipo, uma Thaís Araújo, é uma coisa mais curta, um cabelo mais crespo. E eu olhava para tudo aquilo e falava, tá, não sou bonita, porque eu não me pareço com nenhuma delas e pronto, já era. Como que eu fico? Onde que eu tô nesse meio social? Então, eu sempre me reduzia perante elas. Não conseguia me ver tão especial quanto elas, olhar num olhar igual. Foi fundamental para a minha construção como mulher negra, né? Aqui no Brasil tinha também, sempre teve diversas discussões. Eu costumo falar que o pessoal fala muito da geração tombamento, mas na época da minha mãe já tinha geração tombamento, já tinha uma preocupação do negro com a sua estética, mas ainda não era algo que chegava pra gente de uma maneira mais tipo, pá, toma aqui. Então foi muito importante isso para minha formação, para minha para valorização, para o meu gosto. A construção da minha autoestima passou muito por aí, para eu me enxergar nessas referências que não eram brasileiras, infelizmente, mas que eram negras como eu, então dialogavam comigo. O outro meio onde eu encontro, que foi o que eu disse também que foi muito importante para minha construção, é na música. Então vem as mulheres do rap, que é a cantora. E a Tássia, para mim, foi a primeira mulher com quem eu tive contato. Basicamente foi a primeira cantora com quem eu tive contato com rap, depois os Racionais, essas coisas. E ela, assim, para mim, foi a referência de mulher negra, que eu me identifiquei tanto de tonalidade de pele e de cabelo também. Eu acho que, além dos traços do cabelo, da tonalidade de pele, de tudo isso, eu acho que também foi questão da vivência. As letras de música dela é muito forte, muito forte. Então, é aquela letra que eu escutava e a cada trecho eu falava, meu Deus, ela está me descrevendo, ela está contando uma parte de mim. Então, acho que isso foi o que mais me aproximou dela. O rap foi muito importante na minha formação, porque ele me abriu a consciência para reflexão sobre as questões raciais. Então, ouvir um Mano Brown, um Racionais MCs, um DMN, cantando coisas da negritude, problemas da negritude que eu sabia que eram problemas, mas eu não sabia que era especificamente relacionado à raça,
né? Tipo, liga os pontos, fala, poxa, ele está falando que passou por isso e eu também passei por uma situação parecida, isso é porque a gente é preto e tal, não sei o quê. Então, acho que a minha formação como pessoa negra, ela veio pela visualidade das meninas negras norte-americanas do rap e pelos meninos negros brasileiros também do rap. Não abriu todos os meus canais de reflexão, foi um processo, então acho que o que eu penso e sou hoje é um processo que começou lá atrás, no começo da minha adolescência, e foi vindo, daí depois eu venho para leitura, buscar intelectuais, descobrir intelectuais negros que estavam falando, escrevendo, atuando de alguma forma, até chegar na maturidade que eu tenho hoje. Foi um processo. Eu acho importante se afirmar como uma mulher negra, justamente porque às vezes você sabe que você é diferente, mas você não entende porque você é diferente. E qualquer coisa na sua vida em que você sente uma aflição, mas você não sabe dar nome para ela, é muito angustiante. Quando você sente que você está sofrendo, mas você não sabe por que isso está acontecendo. E quando eu entendi que eu era uma mulher negra e o que isso significava e que isso não era necessariamente ruim, eu consegui resolver muitas questões comigo mesma. É isso, a partir do momento em que você dá o nome, a partir do momento que você identifica, você consegue buscar caminhos para que não seja simplesmente algo dolorido, negativo, mas que você possa expandir, né, toda essa sua existência e que você também possa encontrar maneiras diferentes de ser uma mulher negra. Quando eu descobri há 2 anos, 3 no máximo, 3 anos atrás, quando eu entendi que existia pessoas lutando para se aceitar, para se entender, nossa, os vídeos que eu via, eu chorava em casa, mas eu nunca tinha reparado. Para mim foi mágico, porque parecia que minha vida começou a fazer sentido. Porque até então estava tudo muito bagunçado. Eu não era branca, mas também não me achava, não me sentia negra. É um processo que ainda estou passando, que eu ainda paro e penso. Eu tenho que assumir esse papel de eu sou negra. Olha, eu sou negra, viu? Ó, deixa eu falar, eu sou negra. Ou eu tenho que simplesmente me aceitar negra e viver o estilo diferentão que eu gosto. Porque eu acredito que o meu estilo não é um estilo definido. Que ainda para mim é um processo, porque, né? Essa coisa de se autoconhecer, autoconhecimento é uma coisa muito profunda que demora anos. Estamos aí no processo. Então, é delicado ainda. É uma coisa que ainda estou trabalhando com calma, mas hoje com muito mais paciência, carinho comigo mesmo, que eu nunca tive. Tentar olhar com mais carinho para mim foi o start, assim, principal. E ver que eu tinha pessoas do meu lado que sempre me motivavam, minha mãe, minha família, que se tornou também uma referência para mim. Isso falava, não, tem seus problemas? Tenho os meus pontos positivos, negativos, meus defeitos? Tenho, mas essa sou eu. Eu sou assim, realmente eu tenho minhas qualidades, eu estou me descobrindo, eu estou num processo diário e talvez não é tão ruim assim, sabe? Acho que me olhar com carinho, me olhar com amor, isso é o que me leva a buscar cada vez mais, a não desistir de mim mesma. Quando eu não tinha esse reconhecimento, eu era massacrado socialmente por qualquer coisa, qualquer tipo de ataque à minha estética ou até mesmo aos meus hábitos, a música que eu gostava. Isso me agredia, isso me machucava muito. Quando eu me reconheço como negro, eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Isso me torna poderoso, isso faz com que eu seja mais forte a qualquer tipo de ataque que possa ser direcionado à minha pessoa. E muitas coisas foram, né, caindo a ficha a partir da adolescência e quando eu fui ter contato com esse discurso mais político. Né? Eu acho que tornar-se negra, independente de você ter a pele clara ou a pele escura, é justamente uma consciência mais política de qual que é o seu lugar social. Porque sendo claro ou sendo escuro, você passa por isso. Então, toda a minha trajetória de descoberta de negritude, que tem 2 anos isso, foi a partir do teatro. Foi entender quem eu era, para a partir dali começar a entender que personagens eu poderia fazer no teatro. Eu nunca seria Julieta. Então, entende? Isso é muito complexo para mim.
Mas foi no teatro também que eu pude ser Julieta. Porque a professora fez um trabalho de desconstrução total. Então eu não precisava ser a Ama. Eu poderia ser a Julieta. E eu poderia acessar a minha Julieta. Que Julieta eu poderia construir no teatro? Negra. A que eu quisesse. Eu acho que ser negro é um vir a ser, assim, é um processo de se tornar. E eu acho que a gente precisa se permitir isso, né? Eu acho que esse é um direito que cada um de nós deve lutar individualmente. Acho que essa deve ser a primeira militância antes de qualquer uma, que a gente possa produzir a narrativa sobre a gente mesmo e não vestir uma história que querem nos entregar, nos atribuir. Eu acho que isso é muito importante, né? No momento que a gente vive hoje, se permitir construir a sua própria história de negritude dentro da nossa experiência individual como sujeito. Acho que é isso, assim, acho que a gente está num caminho pleno, assim, de tornar-se negro nas suas variadas possibilidades. Acho que é isso. Cada novo ciclo da vida é dádiva, reflito pra entender o que me interessa. Alguns devaneios viraram metas. Eu peço ajuda pra aprender, compreensão pra ver contexto. Não me contento só com o que me resta. Não me contento só com o que me resta. Ouvi meu ventre, ele me direcionou a uma estrada de descobertas íntimas. É a energia feminina que indica. Seja sua maior cúmplice e amiga. Serei minha maior cúmplice e amiga. Me perguntam se tô pronta, respondo já nasci pronta, mesmo sem saber no que vai dar. Mas se nascer, me proponho a descobrir dores e delícias do me preparar. Voilá. Eu me olho no espelho, me orgulho do que sinto e vejo, do que sinto e vejo. Queria uma história de submissão pra mim, mas aprendi a não me culpar por sonhar sem freio. Me olho no espelho, me orgulho do que sinto e vejo, do que sinto e vejo. Queria uma história de submissão pra mim, mas aprendi a não me culpar por sonhar sem freio. Sonhar sem freio. Eu vejo jovens mulheres como eu sendo podadas, as vozes e mentes brilhantes silenciadas, esvaziadas de toda a força dada. Olhos no chão porque as palavras são uma arma, manipuladas e usadas contra nós. Inseguranças engatilhadas, engatilhadas mais. No coração guardo as palavras de Malcolm. Eu nasci linda e hoje sei quem me ensinou o contrário. Nascemos lindas e hoje sei quem ensinou o contrário. Então, observe sua mente, alma e coração. Permaneça viva, busque sua proteção. Uma vez que acordar, saberá que não tem mais retorno, irmã, esteja atenta a conhecer as regras desse jogo que só nos prejudica, nos dá a condição de repensar as trilhas. Então repenso e rego a força interior pra que a minha essência não vire deserto.